Olá, gente querida! Hoje é segunda-feira, dia 25 de abril, e a igreja celebra hoje a festa do evangelista São Marcos. Eu quero entrar em contato com você aqui pelo canal Dom Paulo Jackson e também pela Rádio Maria. Vamos juntos, em torno da palavra, meditar o Santo Evangelho e rezar como o evangelista São Marcos. Marcos era filho de Maria, uma cristã de Jerusalém, e Pedro, quando foi libertado da prisão, veio exatamente para a casa de Maria. Marcos, chamado de João Marcos, ele era primo de Barnabé e na primeira viagem missionária colaborou com Barnabé e com Paulo. Depois desapareceu e Paulo ficou profundamente enraivecido com aquela situação. Mas depois aparece João Marcos como secretário, como intérprete de Pedro em Roma. Muito provavelmente o evangelho que ele escreveu, o segundo evangelho, que na verdade é o primeiro evangelho do ponto de vista cronológico, este evangelho foi escrito em Roma a partir das catequeses de Pedro, muito provavelmente. Pois bem, o texto do evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 16, versículos 15 a 20. Faz parte do chamado segundo final do Evangelho de Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Está aí, meus irmãos, minhas irmãs, o texto do Santo Evangelho desta segunda-feira, dia 25 de abril. Estamos na segunda semana da Páscoa, mas hoje celebramos a festa do evangelista São Marcos. Do que trata o texto do Evangelho de hoje? Nós poderíamos dividir esse pequenino texto em 3 blocos, um primeiro maior e 2 outros menores. O primeiro bloco, do versículo 15 ao versículo 18, poderíamos chamar a missão universal, a tarefa missionária universal da Igreja Cristã. Um segundo bloco é o versículo 19, a ascensão e a exaltação ou a entronização de Jesus glorioso à direita do Pai. E o terceiro bloco, o versículo 20, trata-se do cumprimento da missão. Nasce aí o tempo da igreja. Vamos olhar então mais de perto esses textos. No versículo 15, Jesus dá uma ordem aos seus apóstolos, com 2 verbos no imperativo: ide e anunciai. O conteúdo daquilo que eles devem anunciar é a palavra evangelho. Nada mais se diz sobre o conteúdo da missão. Euangelion. Euangelion significa boa notícia, uma notícia nova, esperançosa, alvissareira para a humanidade.
Há também uma universalidade. Essa universalidade é dita pela expressão mundo inteiro e depois, ao final do versículo, com a expressão toda criatura. Portanto, uma ordem, ide e anunciai, o conteúdo, evangelho, e a universalidade dos destinatários, mundo inteiro, toda criatura. O conteúdo deste evangelho fundamentalmente é a soberania de Cristo ressuscitado. Aí está a tarefa missionária dos apóstolos na experiência do Cristo ressuscitado. O versículo 16 nos traz a teologia batismal de modo tão belo. É a reação dos destinatários do anúncio do Evangelho. Crer ou não crer. A reação à pregação apostólica é esta: acreditar ou não acreditar. Se alguém acredita, o ato subsequente é o batismo. O batismo é a consequência imediata, a sequência natural para aqueles que crerem na pregação do Evangelho. Na perspectiva bíblica, quem não acredita está condenado. É sobretudo em João que aparece essa perspectiva. O grande pecado, a grande condenação é a incredulidade. Incredulidade aqui significa não adesão a Cristo Jesus. Concluindo então o primeiro bloco, versículos 17 e 18, aparecem os sinais que acompanham aqueles que crerem. É um modo de dizer que a palavra e os sinais caminham juntos. Isto é, os sinais milagrosos são a confirmação da palavra proclamada. Cristo Jesus é Senhor da criação, Senhor de todo o cosmos. E nestes sinais gloriosos está exatamente a atuação do Cristo ressuscitado e glorificado. O segundo bloco é o versículo 19. O versículo 19 trata da ascensão de Jesus e da entronização de Jesus à direita do Pai. É bela, sobretudo, a expressão utilizada neste versículo. O Senhor Jesus, Kyrios. Jesus é Senhor. Jesus é Kyrios. Ele foi levado ao céu e está sentado à direita do Pai. A ascensão e a glorificação de Jesus, a entronização de Jesus à direita do Pai, isto põe fim às aparições do ressuscitado. Durante uma semana inteira, aliás, do sábado de Aleluia até ontem, no segundo domingo da Páscoa, nós lemos os textos das aparições do ressuscitado. Pois bem, a ascensão põe fim a estas aparições do ressuscitado. Esse versículo 19, que chama Jesus de Kyrios, fala da ascensão e fala da glorificação ou da entronização de Jesus à direita do Pai. O fundamento deste versículo está exatamente no Salmo 110, um salmo eminentemente cristológico, interpretado em chave cristológica. Muito provavelmente os dois salmos com interpretação cristológica mais clara e explícita é o Salmo 2 e este Salmo 110. Finalmente, no versículo 20, acontece o cumprimento da ordem dada por Jesus lá no versículo 15. No versículo 15, Jesus deu a ordem: ide, anunciai. No versículo 20 está o cumprimento da ordem. Eles saíram e pregaram por toda parte. Saíram e pregaram por toda parte
praticamente é um termo, uma expressão técnica para falar da missionariedade, do cumprimento da missão da parte dos cristãos. E o Senhor Jesus ressuscitado, por meio do seu Espírito, Jesus ressuscitado, por meio do seu Espírito, os ajuda e os confirma na missão. A palavra e os sinais se encontram e aqui está a modalidade da missão assumida pelos cristãos. É o tempo da igreja. O tempo da igreja é o tempo do querigma, é o tempo do anúncio, é o tempo da missão. E isso se faz na força e na graça do Espírito Santo de Deus. Numa palavra, no Evangelho de hoje, somos convidados a rezar sobre esses três elementos. A missão universal dada à Igreja, Jesus Cristo nos faz participar da sua mesma missão, a universalidade da missão. O segundo elemento é a glorificação, a ascensão e a exaltação ou entronização de Jesus Cristo, sentado à direita do Pai. E o terceiro elemento para a nossa oração é o cumprimento da ordem dada por Jesus, é o cumprimento da missão, nascendo assim o tempo da igreja, o tempo da pregação do Evangelho, o tempo do testemunho. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.